Olá, alunos da Univesp, bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de trabalho de conclusão de curso. E nessa aula nós vamos falar sobre um software que é bastante importante para você produzir textos de qualidade, com uma aparência, com coerência, enfim. Há várias vantagens para a gente aprender o que eu vou falar na aula de hoje, tá? Então, o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar principalmente da ferramenta chamada Overleaf, tá? E vai produzir um primeiro texto nessa ferramenta. Então, o que é o Overleaf? Tá? Basicamente, é um software que está disponível online, totalmente gratuito, tá certo? E aqui está o endereço, depois vai ser colocado na descrição do vídeo lá o endereço, né? E aqui você tem a cara lá do site que você tem para acessar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o login ou se registrar, tá? Se eu clicar em login aqui, como está registrado aqui, ó, cliquei em login, automaticamente vai aparecer, você pode logar com Google, com Twitter, enfim, aqui não tem Facebook, ok? Mas aí se você quiser, você pode colocar o seu e-mail e uma password, tá? Logar com o seu e-mail, tá bom? Muito bem. Então eu escolhi aqui logar com o meu Google, né? Você pode inclusive usar a conta da universidade, tá certo? Aqui quando você entrar no Overleaf, você vai ter essa aparência aqui, essa primeira aparência. Então aqui você pode trocar para português, por exemplo, para você se sentir mais à vontade. Tá? E aí, automaticamente, onde estava New Project, vira novo projeto. No novo projeto, aqui tem um menu que você pode colocar aqui, que é a nova pasta. Você pode colocar a nova pasta, você pode criar uma pasta para colocar os seus arquivos de TCC, TCC Univesp, mandar criar a pasta com esse nome, tá? E automaticamente agora você vai ter criado uma pasta onde você pode armazenar arquivos relativos ao seu TCC. A gente vai ver que isso é mais importante daqui a pouquinho, tá? Muito bem, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar o nosso primeiro projeto no Overleaf. Então, o nosso primeiro projeto, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, Novo Projeto, tá? Que está disponível no menu ali. E aí, vai selecionar um projeto exemplo, para a gente já carregar alguns comandos e já começar a brincar com esses comandos. Claro que você teria outras opções, por exemplo, Academic Journal, né? É uma revista científica. Aqui você tem livro, você tem uma carta formal, um homework assignment, né? Um trabalho, enfim, que você está desenvolvendo, pôster, apresentação, projeto e vai por aí afora. Tem até currículo que você pode botar no Overleaf em formato, que a gente já vai descobrir qual que é, tá? Então eu criei aqui o projeto 1, botei o nome de projeto 1, legal, mandei criar. Fui aqui no passo 3, criar. Muito bom. Agora, o que vai acontecer? Quando eu crio um projeto, vai abrir uma tela que tem 3 pedacinhos, né? Essa tela que você vai visualizar, vai ter esse pedaço aqui do menu, aqui vai ter o texto, e aqui vai ter uma visualização de como vai ficar o seu documento em PDF, tá? Então, eu vou explicar esses 3 elementos com um exemplo aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu selecionei main.text, né, o que significa isso? Esse .text aqui significa que eu tenho um arquivo com extensão .text, ou seja, que é um editor de texto chamado LaTeX. Tá? O que é o LaTeX? É justamente, aqui, por exemplo, você está vendo, ó, tem begin document, make title, section e assim por diante. Tá? Além disso, você vai poder visualizar o que esses comandos vão gerar para você em termos de documento, né? Um arquivo PDF que é gerado. Tá legal? Então, vamos mostrar como é que funcionam, como é que interagem esses elementos. Por exemplo, aqui no main text, eu selecionei main text e ao invés de source, eu coloquei rich text. Tá? Então, isso aqui dá uma pré-visualização do que aqueles comandos que estão na fonte aqui, que são comandos em LaTeX, que é um editor de texto, como é que esses comandos vão estar gerando uma certa formatação do seu documento. Você tem um controle melhor de como formatar os seus documentos. Então, isso para a equação, ele coloca a numeração automaticamente. Para gerar tabela, ele gera, você vai colocando legenda, depois você consegue resgatar o índice dessa legenda da tabela ou da figura automaticamente, você cria um índice automaticamente. Então, tem várias vantagens em você usar o LaTeX, tá? Ok, então isso aqui é uma pré-visualização, mas o que você vai ter de fato é o que está em 3 aqui no PDF, tá bom? Muito bem, então, olha só, o que eu vou fazer? Suponha agora que eu quero alterar o título do meu documento. Então, eu vou lá clicar em Source, tá?
E lá eu vou ver uma série de comandos, que a gente não vai mexer agora, não vou falar exatamente o que serve. Eu só vou mexer nesse pedacinho aqui, onde está marcado com 1. O title, o author e o date. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar projeto de pesquisa, coloquei meu nome e coloquei a data. Né? Muito bem. Então com isso, automaticamente, eu vou ter na visualização lá, no Rich Text, vai aparecer aqui uma atualização. Ó. Mas no PDF, ainda não vai estar atualizado. Está diferente. O Rich ele captou essas mudanças que eu fiz, mas aqui no PDF ainda não tá feita essa modificação. Tá? Então aí vem a questão, bom, como é que eu faço para gerar o arquivo PDF com essas modificações? Então eu vou ter que ir lá onde está aparecendo o arquivo PDF, em cima tem um cabeçalho, você vai clicar em recompilar, e aí depois de algum tempo que ele está compilando, automaticamente ele já vai mostrar a visualização que é compatível com o que você fez de alteração no texto fonte, né? No source, lá no texto em LaTeX. Tá? Muito bem. Então agora, veja aqui uma visualização do Rich Text e não do Source Text. Veja o seguinte, eu queria mudar aqui, se eu clicar em cima desse cara aqui no Rich Text, automaticamente ele vai abrir um pedaço de código. Ou se eu clicar em Source, automaticamente ele abre tudo aqui em código. Né? Você pode ou clicar em cima e ele aparece só esse pedaço do código, ou clica em Source e aparece toda essa listagem de código. Tá? Veja o seguinte, o que eu tenho que fazer agora para que apareça a palavra com março, com cedilha, né? Eu tenho que colocar aqui, ó, use package português Babel, tá? Se você fizer uso desse pacote, aí sim ele começa a usar a nossa língua nativa, que é o português, para fazer, enfim, colocar cedilha, acentuação e tudo que é necessário aqui, tá? Então agora, ó, quando eu for lá no PDF, eu vou ter a visualização aqui disso direitinho, né? Com março, enfim. Posso colocar o texto em português sem recear, não sair nada ou não sair alguma questão de acentuação, tá? Muito bem, aqui ó, eu tenho uma parte do texto que eu quero alterar. Essa parte em vermelho é o que eu quero alterar. Como é que eu faço para alterar? Eu posso ir na fonte ou clicar em cima no Rich Text e ele vai abrir o código em LaTeX, tá? Então se eu for em Source, como foi a minha opção aqui, eu vou lá ver que tem essa primeira linha 12 aqui, que é o Begin Document. E lá na linha 32 tem o End Document. Tá? Então isso aqui está definindo o escopo do que eu vou escrever, o meu documento, né? As coisas que vão estar contidas no meu documento. Fora disso vai ter comandos, uso de pacotes, enfim, a gente não vai alterar muito por enquanto. Tá? Na linha 14, eu tenho o comando Make Title e eu tenho alguns outros comandos que eu já vou falar. O Make Title, por exemplo, o que vai acontecer? O Make Title vai chamar aqueles códigos que estão antes aqui do Begin Document e vai colocar, então, Title, Author, Date, vai colocar isso aqui em primeiro lugar. Tá? Ele vai transformar esse título, transforma em título. Author, está aqui, ó, Date, e ele já vai fazendo tudo bonitinho, tudo com uma certa arrumação, com um certo layout, né? Enfim. Agora, essa parte aqui é o quê? Introdução. Se você botar o /section, automaticamente ele já cria uma numeração para você, já põe numa letra diferenciada para marcar que aquilo é um título de seção, né? E aqui eu tenho um label. Por que o label é importante? Porque se você depois quiser falar, olha, na seção 1, você pode usar esse nome aqui, Sex Intro, tá? Que é o label, que é como se fosse uma marca que você fez ali, ó. Isso aqui, toda vez que eu quiser referenciar essa seção, eu uso esse label. Tá? Além disso, o que eu tenho aqui? Ó, Text IT, que é uma forma de você frisar, de botar em itálico, né? Você põe itálico. Põe o texto itálico, Layer Picker, porque está em inglês. Tá? O que mais que você tem além disso? Aqui, como eu já tinha falado do label, o que vai aparecer no seu texto? Ó, por exemplo, você escreveu seção, em outra parte do texto, você botou referência, Sec Intro. Então aqui eu criei uma referência, eu criei um label, uma marca, né? E depois, se eu quiser fazer referência a essa marca, eu ponho ref sec intro, tá? E aí, o que vai ser colocado no lugar? Ó, o número da seção, que é a seção introdução aqui. Introdução, ele já põe automaticamente o número. E esse número já vai aparecer automaticamente aqui no texto, tá?
Muito bem. Além disso, eu posso fazer a mesma situação para as figuras. As figuras podem ter labels, né? Então, por exemplo, aqui nessa figura aqui, ó, eu tenho referência a Fig, Layer Picker. Então, se eu for lá na figura, no código da figura, eu tenho o label Fig Layer Picker. Então, esse label aqui, eu posso fazer referência aqui, tá? Então, isso é importante porque eu consigo colocar, figura acima, figura abaixo. Isso está errado. Não é para fazer assim. Toda figura tem que ter número 1, 2, 3, as tabelas também. Então, com esse sistema, as seções têm numeração. Com esse sistema, você consegue fazer referência facilmente, sem você se perder. Por que eu estou falando isso? Para você, desde o início, fazer do jeito certo. Se fizer do jeito, eu vou colocar o número aleatoriamente aqui, aí põe na mão, sem esse sistema, vai virar uma bagunça. Depois você vai falar, puxa, eu devia ter feito organizado desde o início, tá? Muito bem. Então, olha só, vamos dar uma olhada melhor como é que é uma figura, um ambiente de figura, onde eu insiro uma figura, né? Então, aqui eu tenho um comando que é insira uma figura. Comece a figura aqui, ó, begin e end. Então, esse pedaço em vermelho é justamente o ambiente onde eu vou colocar uma figura, tá? Esse H aqui é para tentar colocar a figura imediatamente após o texto, né? Nesse local ali, tá? Aqui eu tenho centralizar a figura, então em relação ao texto, ó, tá vendo? A figura está centralizada. Ele já faz a centralização para você. Depois você tem Include Graphics, Scale, 1.7 Universe. Então, nesse caso, essa figura aqui, ó, que eu estou mandando, faz referência a incluir um arquivo universe.jpg. Então, ele já vai incluir nesse local uma figura e vai botar uma legenda, um caption, né? Então, aqui eu tenho o comando caption, e aí ele vai colocar o layer picker, fonte, autor. Repara que aqui ele cria automaticamente um label, ó, figura 1. Então, eu não preciso botar a figura 1, o 1 automaticamente. Ele já faz isso para mim, ele já identifica, aqui é uma figura. Então, eu vou colocar o nome figura, e como ela é a primeira que aparece, ele já põe o índice 1 automático para você, né? Claro que dá um certo trabalho, dá, porque você tem que saber os comandos. Depois que você pegar a prática, demora um pouco, mas depois que você pega a prática, você fala a qualidade do documento e depois de você fazer várias revisões, o documento permanece fácil de mexer, você vai ver que o trabalho é bem pequeno, tá? Muito bem, então eu troquei, como é que eu faço para trocar a figura, né? Aqui estava aparecendo a figura do universo, quero trocar a figura por uma empilhadeira, que a gente viu lá nas aulas passadas, o Layer Picker, né? Uma empilhadeira adaptada, e eu queria trocar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no menu, vou dar um Upload, né? E aí o que vai fazer? Vai aparecer uma tela para adicionar arquivos. Eu vou arrastar o arquivo aqui, como se eu arrasto o arquivo aqui, ou seleciono um diretório do computador. Automaticamente ele vai carregar no seu projeto, na sua pasta onde está o projeto, e vai aparecer esse nome aqui, Layer Picker JPG, tá? Então, com isso, o que você vai ter que fazer na sua figura? Você vai ter que mudar aqui, ó, Layer Picker, onde aparece Layer Picker, porque ele está fazendo referência à figura que você acabou de colocar no projeto. Então, eu estou colocando essa figura aqui, vai aparecer essa figura ao invés da figura do universo. E, além disso, eu tenho que alterar a escala, porque esse JPG aqui é muito grande. Se eu deixar 1.7, vai ficar muito grande a figura. Então, aqui, ao invés de botar o tamanho original da figura, que seria obtido com 1.0, eu vou botar uma figura com 70% do tamanho original. Ele faz exatamente o ajuste de proporções para ser 70%, tá? Legal, então agora a gente vai falar de uma questão crítica em todos os trabalhos de TCC, que é a bibliografia, né? E por que é crítica? Porque você tem que tomar uma série de cuidados. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei seção revisão. Na seção de revisão, eu botei o label aqui dessa seção, né? Se eu quiser fazer referência depois, eu ponho ref, /ref, abre chaves e fecha chaves e o nome da seção, tá? Legal, então aqui, ó, na seção 1, foi feita uma descrição da máquina cujo desempenho foi avaliado. Uma referência sobre o universo é SiteP Adams, né? Então isso aqui, ó, tá vendo que apareceu no lugar dessa palavra do SiteP, apareceu um número 1? Esse número 1 aqui, ó, basicamente depende do estilo de exibição. Se fosse a BNT, apareceria o nome do autor e ano. Enfim, aqui eu escolhi o estilo plain,
Então depende do estilo, ABNT, Plain, enfim, tem vários estilos que você pode colocar, tá? E na referência bibliográfica, o que eu estou fazendo aqui, ó, vai aparecer no texto isso aqui, tá? Detalhe, por que apareceu esse cara aqui? Porque isso aqui é o que está contido no arquivo references.bib. Então aqui eu fiz a citação, site P. Adams, ele vai ler o que está no arquivo .bib e depois, na hora de fazer o PDF, ele põe num formato bonitinho, tá? E aí vem a questão, como é que vai ficar esse arquivo agora? Vamos dar uma olhadinha lá no reference.bib. A gente vai lá no nosso menu principal, clica em reference.bib e a gente vai abrir, então, um arquivo que contém as referências. Se você for olhar, o que é importante disso daqui? Essa primeira palavra que aparece aqui é o nosso, como se fosse o nosso label, só que agora para referências bibliográficas. A gente tinha um label para figura, a gente tinha um label para seção e a gente também tem um label para referência bibliográfica. Só que aqui, como é que eu faço isso? Ao invés de usar o ref, /ref, eu vou usar o site P. Você poderia ter usado o /site também, tá certo? Tem várias formas de citar, ou de a aparência de citação. E aqui, esse nome é o nosso label aqui, que você vai botar entre as chaves, tá? Que é o que você quer citar ou referenciar. Tem outros campos aqui, tá? Title, Author, ISBN, URL, Year, etc. Ok? Então, o que eu poderia ter feito agora? Eu poderia pegar, por exemplo, o artigo 1 que a gente viu nas aulas passadas, pegar esse artigo aqui, que a gente obteve lá da página do ENEGEP, e essa análise que a gente tinha feito do escopo do artigo, qual é o tema, que envolvia ali simulação e hospital, colocar a pesquisa, os objetivos geral e específicos, enfim, pegar toda essa estrutura e colocar no documento. Então, eu poderia ter colocado a referência lá, tá? Aqui está como coloca a referência, /in proceedings, Sheng, isso aqui eu vou mostrar com mais detalhes mais para frente. Aqui eu botei autor, title, book title. Depois eu vou ver se eu coloco esse projeto, ou pelo menos a visualização desse projeto na descrição do link. E aqui eu tenho também, ó, uma parte que é importante, que vai servir para a gente ter essa estrutura aqui, ó. Isso aqui eu inseri no texto. Então eu posso colocar enumeração, né? 1, 2, 3, ou essas bolinhas, né? Então, como é que eu faço para colocar esse tipo de coisa? Veja aqui o seguinte, ó. Então aqui eu botei o artigo, eu já coloquei lá no arquivo de referências, a referência bibliográfica, que eu estou citando, que é aquele primeiro artigo que a gente falou agora há pouco. Aqui eu coloquei o Begin Enumerate, para dar essa enumeração 1, 2, 3, né? E depois, eu botei aqui um Begin Itemize, que são essas bolinhas aqui, tá? E finalmente, toda vez que eu for criar um tópico, eu ponho /item. Tá aqui, ó, /item, tá? Depende de onde eu estou. Se eu estiver no Enumerate, é um número, ele vai aumentando automaticamente o número. Se for um /item no Itemize, ele vai colocando bolinha, né? Muito bem. E aí, agora, veja o seguinte, eu coloquei essa nova referência lá no arquivo reference.bib e automaticamente ele vai gerar para mim, ó, referência 1, referência 2, tá vendo? Ele já gera a formatação bonitinha da referência, com todos os campos legais. Qual que é a parte trabalhosa? Você tem que escrever passo a passo esse arquivo de referência, tá? O que é importante aqui, ó? Você pode compartilhar o projeto. Você fala assim, olha, eu estou com dúvida aqui num pedaço do projeto, será que você não podia dar uma olhada para mim? Aí você compartilha o seu projeto, o cara pode visualizar, fala, eu acho que o comando aqui está errado, você pode botar um bate-papo, enfim, dá para fazer um acompanhamento do histórico do arquivo que você está desenvolvendo. Então, se você fez besteira, você pode voltar no tempo e, como é que era aquela versão que eu fazia tal coisa? Enfim, tá? Aqui, você pode compartilhar no modo somente ler, depois você pode disponibilizar o link de compartilhamento, né? Esse é o link de compartilhamento do projeto exemplo que eu estou fazendo agora, né? E com esse link todo mundo consegue acessar. Vou deixar uma tarefa para vocês para essa semana, pessoal, que é o seguinte. Lembra daquela revisão dos artigos do ENEGEP, usando definição de escopo de TCC? Né? Aquilo que a gente já falou numa aula anterior, que é como é que eu defino o escopo de um artigo, né? Como é que eu defino o escopo de um TCC? Enfim,
A gente vai usar isso para os 2 artigos do Enegep. E aqui eu vou colocar para vocês fazerem isso e peçam ajuda para os seus colegas que vão revisar o seu artigo, mas você vai revisar o artigo deles também, né? E aí vocês vão fazer uma discussão aqui, usando essa questão de o que está legal, o que não está legal, enfim, tá? É isso então, pessoal. Boa sorte aí com o overleaf. Agora, um detalhe. Isso daqui dá bastante trabalho. Colocar nessa formatação dá bastante trabalho. Na próxima semana, eu vou ensinar um jeito de como é que vocês podem fazer isso de forma automática. Só clicando e arrastando os arquivos, tá bom? Então, obrigado pela sua atenção, pessoal. Não se desesperem ao ver esse tipo de arquivo aqui. Na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Obrigado e até a próxima aula.